Alô, meu irmão, minha irmã, estamos nós aqui. Penúltimo dia, 49º dia da nossa mistagogia. Já com saudade de todos os padres, principalmente São Leão Magno nessa última semana. Conselhos muito práticos do dia a dia para vivermos a nossa fé. E não é diferente no dia de hoje. Vamos ver o que ele reservou para nós. 49º dia, peregrinos na terra. E assim, muito amado, vamos nos alegrar com alegria espiritual e vamos dar prazer a Deus com os louvores que a Ele são devidos. Vamos levantar livremente os olhos de nossos corações para o alto, onde Cristo está. Os corações que ouviram o chamado a serem levantados não devem ser retidos por desejos terrenos. Aqueles que são feitos para as coisas eternas não devem ser ocupados com as coisas que perecem. Aqueles que começaram a percorrer o caminho da verdade não devem se enredar nas armadilhas da falsidade. Os fiéis devem percorrer essas coisas temporais, tendo em mente que são peregrinos no vale desse mundo. E mesmo que encontrem algumas atrações ao longo do caminho, não devem abraçá-las pecaminosamente, mas bravamente passar por elas. O que São Leão Magno está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que no mundo, certamente, é muito mais fácil você se conformar aos prazeres da carne do que aos prazeres do céu. É muito mais fácil e muito mais atraente aos olhos o fruto do pecado do que a privação daqueles que buscam as coisas do alto. Mas o que São Leão está nos mostrando aqui é que aqueles que já experimentaram Deus sabe quão vazio é o prazer que a carne proporciona. E isso deve nos fortalecer os corações e nos manter firmes pelas armadilhas que esse falso prazer nos apresenta. Porque prazer maior ainda é viver as delícias do céu na companhia de Deus. E ele nos dá um exemplo. Quando o apóstolo Pedro fez sua tríplice profissão de amor pelo Senhor, ele concebeu, ele aceitou a missão de alimentar as ovelhas de Cristo. E, de acordo com esse desejo em bem desempenhá-lo, ele implora a todos nós: caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que travam guerra contra a sua alma. 1 de Pedro 2:11. Mas por interesse de quem as paixões da carne travam guerra contra a boa nossa alma? Do lado do diabo. Pois ele se deleita em desencadear almas que aspiram pelas coisas mais altas. Ou seja, quem é aquele sedutor que vai colocar esses prazeres da carne no nosso caminho? O inimigo de Deus. E aí São Leão continua. Ele os provoca com ofertas de bens corruptíveis e os afasta dos lugares dos quais ele mesmo foi banido. Ou seja, o diabo não quer que você esteja perto de Deus, porque ele não pode estar lá. Ele não quer que você esteja no paraíso, porque ele não pode entrar lá. Ele não quer que você esteja no reino do Pai, porque ele não é bem-vindo por lá. Então, tudo o que ele puder fazer para te privar daquilo que ele não pode receber, por egoísmo, é isso mesmo que vai dar prazer a ele. Por quê? Porque é uma forma dele se vingar de Deus, porque Deus ama você. E Deus te quer no paraíso. Deus te quer perto dele. Deus te quer no reino dos céus. Então, para privar Deus da sua presença,
é que o diabo tenta te afastar de lá. Todo crente, diz São Leão, deve se manter cuidadosamente vigilante contra os planos do inimigo, para que ele possa esmagar o diabo do lado onde o ataque é feito. Caro amado, não há uma arma mais poderosa contra os males do diabo do que a misericórdia e o amor generoso. Por isso, todo pecado pode ser evitado ou derrotado, mas o demônio não estará totalmente vencido até que a sua oposição seja completamente derrubada. E como eu faço para derrubar o demônio? São Leão nos mostra. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. A menos que isso seja destruído e deixado sem nutrição, essa erva daninha do mal enraizará no chão do coração, e os espinhos e vícios se elevarão em vez das verdadeiras sementes de bondade que Deus tem preparado para nós. Então, a porta de toda sedução do inimigo é a cobiça, é o dinheiro, é a sede do poder, é a sede de impressionar o outro, é a sede de dominar o outro, é a sede de mostrar que tem mais para o outro. Por isso, São Leão diz: essa é a raiz de todo mal. Você quer vencer de vez o inimigo que tenta te derrubar? Seja generoso, seja caridoso, seja misericordioso. Veja, caro amado, não há arma mais poderosa contra os males do diabo do que... Opa, andei para trás e não para frente. Vamos resistir a esse mal mortal e buscar a caridade, como São Paulo nos fala na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14. Pois sem isso, nenhuma virtude pode florescer. Por esse caminho de amor, que é a caridade, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Pelo mesmo caminho, a caridade, nós podemos subir até Ele. E para Ele, com Deus e o que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Para você rezar, meu irmão, minha irmã, os fiéis são peregrinos nesse mundo. Embora encontrem atrações ao longo do caminho, não devem abraçá-las pecaminosamente. O diabo oferece bens corruptíveis e ele afasta as almas boas dos lugares dos quais ele próprio, o diabo, foi banido. A menos que a ganância seja destruída, essa erva daninha e maligna se enraizará no coração, e os espinhos e vícios se elevarão em vez de qualquer semente de verdadeira bondade. Cuidado, fique atento. Para guardar no seu coração, nosso objetivo é viver a caridade. Por esse caminho de amor, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Pelo mesmo caminho da caridade, nós podemos subir até Cristo. Para praticarmos, meu irmão, não podemos subir a Deus se formos pesados pelas coisas da terra, pelos tesouros da terra que acumulamos. Deus fez todas as coisas. Deus fez as coisas desse mundo para serem amostras da sua glória no céu. De fato, ele escolheu alguns bens terrestres, como comida, vinho, óleo perfumado, para serem sinais e sacramentais aqui do mundo, da presença verdadeira dele, que nós encontraremos no céu. As coisas desse mundo são boas, mas como é que elas são então usadas pelo demônio para nos tentar? Ele nos tenta com elas, deturpando os desejos que nós temos por essas coisas.
fazendo com que esses desejos se tornem desordenados pelo pecado. Tornamos então o deleite sensual um fim em si mesmo e, portanto, tornamos esses prazeres da carne ídolos, mestres, que nos governam, que nos trazem maus hábitos, que nos trazem vícios. E daí está o mal de todas essas coisas. Devemos, então, restaurar a ordem de comer e beber e dos outros prazeres corporais. Devemos disciplinar frequentemente com o jejum, negando os prazeres da carne que nós desejamos, porque em excesso esses prazeres corrompem, destroem os bons propósitos daqueles que são bons. Nossos corpos querem mais do que precisam, por isso devemos dar a eles menos do que eles querem. Uma vez disciplinado o nosso próprio desejo corporal, servirá como um sinal do desejo para as nossas almas. Se disciplinamos as nossas paixões, a própria força que nós demonstramos ter sobre nós mesmos inclina as nossas almas para o alto. Assim, aliviados de nossos apegos terrestres, podemos elevar o nosso coração até o céu. Assim, esvaziados dos desejos terrenos pelo nosso jejum, podemos ser preenchidos nesses vazios que esses desejos deixam, com o próprio Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Nos vemos amanhã para o nosso último encontro de mistagogia. Espero você lá.